Ô glória, a paz do Senhor a todos aí que estão na escuta de mais uma oração e palavra, né? Que maravilha nós estarmos aqui, né? Mais uma tarde nesta segunda-feira para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Eu já quero te convidar em nome, sabe, a estar compartilhando essa live. Eu creio que Deus há de falar conosco de uma forma tremenda, como sempre tem feito, né, irmãos? Vamos estar aí, né, louvando e adorando o nome do Senhor e falando algo da parte de Deus, ministrando a palavra do Senhor. Eu creio que Deus há de falar conosco, sim, como sempre tem feito. E então, como é que foi o teu final de semana? Foi bênção? Louvado seja Deus. Como é que foi o teu final de semana, meu irmão? Eu creio que Deus, Ele te abençoou. Eu creio que Deus trouxe vitória para a tua vida. Eu creio nisso, meu irmão. Eu creio que o Senhor, Ele te abençoou e vai continuar te abençoando em nome de Jesus. Temos orado, né, pela vida dos irmãos. E eu creio que o Senhor há de fazer grandes coisas em nome de Jesus. Oh glória! Só estou terminando de compartilhar a live aqui e já já nós estaremos em oração. Paz do Senhor, irmão Gé. Boa tarde, meu filho. Louvado seja Deus. Que o Senhor te abençoe de uma forma tremenda em nome de Jesus Cristo. Meu boa tarde a todos aí, aleluia, que estão participando desta live. Eu creio que Deus há de abençoar você de uma forma tremenda. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus? Vamos orar apresentando dessa live. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero neste momento, Senhor, te agradecer em primeiro lugar por mais um dia de vida. Muito obrigado, Senhor, porque a tua infinita misericórdia nos alcançou e estamos aqui, Pai querido, vivos. Muito obrigado. Eu te peço, Senhor Deus, que cada pessoa, Pai querido, que o Senhor permita que esteja vendo essa live, que cada pessoa que vier ver essa live, ouvir essa live, eu te peço, Pai querido, visita ela, Espírito Santo. Sabe, tu sabes, tu conheces a dificuldade que ela está passando. Tu sabes tudo aquilo que ela tem colocado em tuas mãos, apresentando em oração. Traz resposta, age mediante a tua vontade, Senhor. Fala conosco. Pai, eu te peço que eu diminua e tu cresça. Tira-me da tua aljava como uma flecha, para que eu possa atingir o alvo, o objetivo, a razão a qual mais uma vez tu me escolheste para estar aqui, Senhor. Fala comigo, fala conosco. Nós carecemos de ouvir a tua voz. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Oh glória. A paz do Senhor, irmã Glauce, que Deus abençoe a senhora. A paz do Senhor, Dorian Silva, que Deus abençoe. A paz do Senhor, Mãe Líbia, que Deus abençoe. Mãe Ivonaldo, que Deus abençoe também o Senhor. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe poderosamente a cada um, querido, em nome de Jesus, né, nesta hora eu tenho certeza que o Senhor há de abençoar poderosamente, aleluia, a vida de cada um de vocês. E eu creio, querido, que Deus, Ele há de nos abençoar. Vamos louvar a Deus? Eu gosto desse louvor, né? Se eu não estou enganado é o 525, porque Ele vive, ou é 545. Aleluia. E eu tenho certeza que Deus há de abençoar as nossas vidas. Paz do Senhor, meu filho, irmão Júlio César. Louvado seja Deus.
Vamos estar louvando a Deus. Eu creio que o Senhor há de abençoar e falar mais e mais sobre para as nossas vidas, né, querido? Deus enviou Aleluia. Seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Aleluia. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Oh glória! Deus enviou. Louvado seja o teu nome, Senhor. Teu Filho amado pra nos salvar. Oh glória! E perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Aleluia! Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vive
temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos que vive está. O Senhor está vivo. Que maravilha. Te adoramos, Senhor. Glorificamos o teu santo nome. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício. Sou grato, te agradeço. Eu não merecia, Senhor. Nenhum de nós merecíamos, Senhor. Mas mesmo assim, Pai, Tu te entregou na cruz do Calvário por nós. Mas assim como Tu prometeste, aleluia, ao terceiro dia, Tu ressuscitou, Pai. E Tu estás vivo, vivo. Tu estás vivo, Senhor. Aleluia. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu. Aleluia. Grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Oh, glória. Grandioso és Tu. Grandioso és Tu. Grandioso é o nosso Senhor, nosso Deus, meu irmão. E eu quero te convidar a exaltar o Senhor na tua vida, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Oh, glória! Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Santo, santo. Santo é o Senhor, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia, meu irmão, em nome de Jesus. Oh, glória. Pegue a sua Bíblia e vem estar conosco. Vamos estar falando algo da parte do Senhor agora, nesse momento. E eu quero crer que Deus há de te abençoar, meu irmão, de uma forma tremenda. Oh, glória. Abra sua Bíblia, querido, comigo, no Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4. Santo Deus, aleluia. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus, capítulo de número 4. Aleluia. Mateus, capítulo de número 4, está escrito assim, irmãos:
Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e ali ele foi tentado pelo diabo. E quando Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E veio a ele o tentador dizendo: se tu és filho de Deus, ordena essas pedras que virem pães. Mas ele respondendo disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e as suas mãos, para que em suas mãos te sustentem, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o levou a um monte muito alto. Ele mostrou todos os reinos deste mundo e a sua glória. E disse-lhe: todas essas coisas te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhes Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a palavra que o Senhor colocou em meu coração nesta tarde, neste começo de tarde, é a palavra da tentação, aonde Jesus Cristo foi conduzido ao deserto pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. E quando eu olho este texto, eu tenho que falar algo a você, meu irmão. Eu tenho que dizer algo a você. A vida de Cristo sempre foi e sempre será para nós um exemplo a ser seguido, um exemplo a ser observado. Pai do Senhor, irmã Vanusa, saudade, louvado seja Deus. O exemplo dele tem que ser sempre seguido. E ao ver neste ponto aqui, neste texto, neste capítulo, o próprio Cristo sendo conduzido ao deserto, e ele foi conduzido pelo próprio Espírito Santo, aonde naquele deserto eu imagino tudo que Cristo teve que passar ali naquele deserto, porque a Bíblia menciona, querido, a questão do jejum, e menciona a questão depois dos 40 dias. E eu me questionando, perguntando ao Senhor, eu digo: Senhor, a palavra, ela menciona que depois de 40 dias e 40 noites no deserto, o Senhor teve fome. E a mesma Bíblia me ensina que o Senhor não é mais uma divindade, pelo menos neste período aqui. A Bíblia diz que ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas a Bíblia me fala que ele aniquilou a sua forma divina.
E ele se fez carne, ele se fez ser humano, como eu e você. Embora o seu nascimento não seja comum, e com certeza não haverá outro nascimento como esse, a Bíblia me ensina que Cristo, quando veio à Terra, quando Deus veio à Terra, na segunda pessoa da Trindade, de seu Filho, Jesus Cristo, ele veio como ser humano, como carne mesmo. E justamente ao entrar neste mundo, ao vir para este mundo, ele se desvencilhou, ele se desfez de toda a sua divindade, justamente para que ele pudesse experimentar, ele pudesse sentir, né, aquilo que a nossa carne sente, os desejos, as vontades, as dores, tudo isso. Ele veio aqui experimentar isso. E eu conversando com o Senhor, eu perguntando, eu digo: Senhor, nós prestamos muita atenção naquilo que acontece com Cristo durante a vinda do inimigo e aquilo que o inimigo oferece a ele. E isso a Bíblia fala que foi depois de 40 dias e 40 noites. E eu fiquei imaginando: Senhor, mas antes dessa vinda do adversário, se passaram 40 dias e 40 noites. E eu disse: Senhor, tem vezes que, devido a algumas circunstâncias na nossa vida, tem vezes que um dia ele é tão longo, tem vezes que uma noite se torna uma eternidade. E eu digo: Senhor, 40 dias. Ele passou 40 dias em meio ao deserto. Experimentou muitos sentimentos, imagino eu. Um dos sentimentos que ele experimentou, com certeza, foi a questão da solidão. Porque naquele momento o que ele estava vivenciando era somente entre ele e Deus. Eu digo solidão, não estou dizendo que Jesus almejava que tivesse alguém ali, mas ele vivenciando aquela circunstância aonde ele estava só, aonde estava ali apenas ele, como ser humano, como pessoa, e ele estava ali efetuando algo, fazendo algo em prol em prol do seu futuro. Ele estava ali buscando, ele estava ali, com certeza, nesses 40 dias, ele com certeza conversava com Deus. Pastor, como é que ele aguentou, sendo homem, como o senhor acabou de falar, e ele não morreu? Ele aguentou. Nós temos essa capacidade de ficar 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber? Não. Nós, como seres humanos, não temos. É por isso que, quando eu ouço falar sobre a tentação de Cristo, eu tenho certeza, eu vou colocar nesse ponto, eu tenho certeza que Cristo fez um jejum ali de alimento. Ele jejuou de alimento, mas de água eu creio que ele deva
ter bebido água de algum ribeiro ou de algum pseudo-oásis em meio ao deserto onde ele foi. Pastor, mas existem pessoas na Bíblia que ficaram esse período sem beber água e sem comer. Eu digo, eu sei disso. Só que compreenda uma coisa. As duas pessoas que ficaram nesse ponto de ficarem 40 dias e 40 noites sem beber água e sem comer, foram situações específicas. A primeira pessoa que aconteceu isso com ela foi Moisés. A Bíblia diz que ele subiu o monte e ali ele permaneceu 40 dias e 40 noites. Só que a Bíblia diz que quando ele subiu o monte, a nuvem da glória de Deus, que é a Shekinah, o cobriu. E como a nuvem Shekinah, que é a glória do Senhor, cobriu Moisés, nós sabemos que a presença de Deus, né, estava ali. A presença de Deus estava ali, né, muito triste. A presença de Deus estava ali e ao estar ali, a presença de Deus, a Bíblia diz que não só de pão viverá o Senhor, não é verdade? Não só de pão viverá o Senhor. Então, também ele se alimentava das palavras de Deus. Jesus Cristo diz, aquele que vem a mim, aquele que tem sede, vem até mim e beba. Ali também ele tinha água e tinha alimento provenientes da própria presença de Deus. Da própria presença de Deus. Então, eu creio que aquilo que Moisés vivenciou ali foi justamente uma dependência total do Senhor em relação ao propósito, ao grande propósito que ele estava executando naquele momento. Não estou dizendo que o propósito que Moisés estava executando era mais importante do que o propósito que Jesus vai executar. Só que o que acontece? Jesus, ao permanecer no deserto, nesta questão de jejum, ele estava mostrando ao ser humano, principalmente no livro de Lucas, que é que é o evangelho que fala mais de Jesus como ser humano, ele enfatiza e menciona que ao término do jejum, ele não teve sede. A Bíblia diz que ao término do jejum, ele teve fome. E eu como ser humano, se eu passar um dia e meio sem beber água, 2 dias sem beber água, o meu corpo já sente. Às vezes a dor de cabeça, meu irmão, que eu e você sentimos, não é outra coisa senão o corpo dizendo, olha, está faltando líquido. Às vezes nós deixamos de nos alimentar e a mesma dor de cabeça chega, é como se o corpo estivesse dizendo, olha, está faltando alimento, está faltando combustível, vamos dizer assim. E Jesus Cristo, no local onde ele estava, sabe, com certeza, né, ele permaneceu ou perto de um oásis, ou perto de um ribeiro. Elias, a Bíblia diz que Elias, ao profetizar, né, que não havia chover, ele foi para o deserto e ele permaneceu na beira do ribeiro de Queriate ali, se alimentando daquilo que o corvo trazia e bebendo água. Então, eu tenho isso em mente. Então, mas a questão é que Cristo, como ser humano,
em meio àquele deserto, eu fiquei imaginando ao Senhor. Eu fiquei imaginando, digo, Senhor, foram 40 dias. Pastor, e a outra pessoa que ficou? A outra pessoa que ficou foi Elias. Foi Elias? Foi Elias. Elias fugiu, foi para o meio do deserto, achou um pé de zimbro, aí de repente o anjo foi lá, cutucou na lharga dele e diz, olha, tua parada não é aqui não, filho. Tua caminhada ainda não acabou não. Bora, te levanta. Aí a Bíblia diz que o anjo fez para ele um pão, deu água para ele, uma água diretamente, sabe, que o anjo deu uma água para ele e deu também pães cozidos na brasa. E aí ele comeu, e a Bíblia mesmo diz que com a força daquele alimento, Elias caminhou mais 40 dias e 40 noites. Então, ao término disso tudo, né, ao término dos 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Só que eu disse, Senhor, e o que aconteceu antes, o que aconteceu nesses 40 dias e nessas 40 noites? Eu imagino Jesus sendo conduzido ao deserto pelo Espírito. E ele começando a sua caminhada. Na primeira noite, sabe que deserto, querido, é algo ou é 8 ou é 80, vamos colocar assim, em relação a clima. Por quê, pastor? Porque de noite ele é muito frio e durante o dia ele é muito quente. Então eu fiquei pensando, Senhor, aonde o Senhor passava as noites? Aonde ele dormia? Aonde ele se abrigava? Sabe, às vezes durante o dia, num deserto, 45, 50, 55 graus, ali é natural. E eu digo, Senhor, com certeza ele procurava um abrigo. Com certeza ele procurava se esconder desse sol quente, disso que podia queimar a sua pele. E ele procurava um abrigo. Ele procurava ali um local onde ele pudesse obter descanso. E aí o Senhor vem e me ensina. O Senhor vem e nos ensina. Irmão, está passando pelo deserto, está passando pela dificuldade, procura um abrigo. Procura um abrigo. Pastor, que abrigo eu posso procurar? Procura um abrigo. A Bíblia diz que ele te esconderá debaixo das asas dele. O Senhor te esconderá no recôndito do tabernáculo. Ei, querido, tem um salmo que eu amo, que eu gosto muito dele. Sempre quando eu orava e falava alguma coisa, eu lembro que eu lia este salmo e eu digo, Senhor, fala conosco. Olha só, está passando por dificuldade, está passando no meio do deserto, busca abrigo. Busca abrigo. O Senhor Jesus nos ensinando. Salmo 27, versículo 5. Pois em meio à adversidade, Ele me protegerá, e eu estarei
no abrigo, eu estarei no recôndito do seu tabernáculo, e ali ele firmará os meus passos, e eu estarei em segurança. Durante o dia, ele procurava um abrigo, não só durante, mas à noite também. Ele procurava um abrigo ali, sabe? Ali, orando, buscando. Ele nas noites que se seguiram, nas noites que passaram, eu imagino Jesus com frio, com calor, sabe? Eu estou conjecturando, irmão. Talvez naqueles momentos onde ele não estava orando e nem estava assim, eu não consigo imaginar. Quer dizer, eu posso imaginar, mas é tudo pela imaginação mesmo. Eu imagino o Senhor naqueles momentos quando ele não estava orando. O que passava pela cabeça dele? A Bíblia me diz que nós devemos manter o nosso pensamento no céu. Ele diz: pensai nas coisas que são de cima, né? E eu imagino Cristo pensando nas coisas que são de cima. Porque eu e você, querido, aqui nós, quando lemos Apocalipse, nós vislumbramos o céu por aquilo que João viu. Nós vislumbramos o céu por aquilo que João fala. Então isso vem na nossa imaginação e contemplamos verdadeiramente, né, as formas, os muros, né, a praça, o chão, tudo ali. Nós que lemos a Bíblia no livro de Apocalipse, nós contemplamos a cidade santa na visão de João. E acompanhamos toda ela na visão do nosso amado irmão João. Agora, eu imagino Cristo, porque Cristo, ele vivia lá, ele esteve lá. E eu imagino o Senhor com saudade. Me perdoe se tiver algum teólogo aí, alguém que possa... Não, pastor, essas coisas não convém ao Cristo, não convém a Jesus. Por que não, irmão? Por que ele não pode sentir saudade? Se ele se fez carne, a Bíblia diz que ao estar aqui na terra, ele experimentou inúmeros sentimentos, inúmeras circunstâncias ele vivenciou: dor, tristeza, abandono, alegria, raiva. Tudo Cristo vivenciou, sabe? E o que me deixa mais feliz é que, embora ele tenha vivenciado tudo isto e tenha sofrido de uma certa forma as mesmas tentações
que eu e você sofremos. Pastor, Jesus não sofreu não, sofreu, irmão. Eu vou já comentar sobre isso já já. Mas eu quero justamente levar você a pensar em como Jesus se portou nesses 40 dias. Depois dos 40 a gente conhece a história do que aconteceu. Mas nesses 40 dias, antes de terminar os 40 dias, eu imagino Jesus com fome. Eu imagino Jesus, sabe, ali, buscando força. E a natureza, sabe, do ser humano, do homem, talvez ali, como ele se fez homem, o corpo dele pedindo alimento e ele resistindo, ele dizendo: eu não posso, eu tenho que focar no objetivo, eu tenho que focar na missão, eu tenho que focar no propósito. Ei, irmão, não perca o foco, não perca o alvo, não perca o direcionamento dos teus objetivos. Em nome de Jesus Cristo, olhe para Cristo. O apóstolo Paulo, ele menciona: sigo eu em direção ao alvo. Não perca o foco, não se permita olhar nem para a direita nem para a esquerda. Continua olhando para Cristo e vai em frente, que enquanto você estiver olhando para Cristo, tu vai estar andando, nem que seja por cima das águas, mas tu vai estar andando. Não perca esse foco. Não perca a visão de Cristo. Não permita que a tempestade, que a tribulação, que o deserto, que tudo isso tire a tua visão de Cristo. Que tu olhe para a direita ou olhe para a esquerda. Não. Permanece firme. Sabe? E eu fiquei imaginando. Sabe, a Bíblia diz, querido, que depois desses 40 dias, a gente conhece a história, eu li a história. Depois dos 40 dias, a qual ele jejuou, veio até ele o tentador. Agora o que é interessante é que eu perguntei, eu digo: Senhor, nesses 40 dias e 40 noites, o diabo não foi falar com ele? E aí o Espírito fala ao meu coração, irmãos, que nos 40 dias que Jesus esteve no deserto, ele estava vencendo outro tipo de inimigo. Em meio ao deserto, nesses 40 dias e 40 noites, Jesus estava vencendo um outro tipo de inimigo e estava adquirindo algo que nós podemos também adquirir, que nós chamamos de domínio próprio. E o inimigo que Jesus estava lutando nesses 40 dias e 40 noites, antes de vir o tentador, esse inimigo que Jesus estava lutando nesses 40 dias e 40 noites, era a sua própria carne, a sua própria natureza humana. Entenda, há uma diferença em você lutar contra a sua natureza humana. E detalhe, eu digo natureza humana porque Jesus não pecou. Só que ele se fez homem, se fez carne.
E a carne material, ela provém de uma natureza caída. Jesus não era mais divino, era ser humano. Ele não pecou, mas por causa do pecado de Adão, o ser humano sente dor. Por causa do pecado de Adão, o ser humano ele sofre muitas situações em seu corpo. É no corpo que acontece as grandes tentações, que eu já vou te falar que Jesus venceu todas elas, e é no corpo que acontece isso. Eu já mencionei isso aqui. Existem 3 secretárias, vou colocar assim, existem 3 secretárias do capeta. É a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. E Jesus, nesses 40 dias, eu creio que ele estava lutando com ela sim. Porque, sabe o que a palavra diz sobre esses dois pontos que levam à totalidade do pecado? Ele diz, a Bíblia fala, fugir da aparência do mal. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz assim, foge da aparência do mal. A Bíblia me ensina isso. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5:22, fugir da aparência do mal. O que ela está falando? O que ele está falando isso? Ele está dizendo que quando nós nos deparamos com a natureza caída, com a natureza humana caída, o ser humano ele deve fugir. Ele deve se apartar disso, ele deve ir embora. Um exemplo muito claro disso é José. Um exemplo muito claro disso, irmão, é José. José, quando teve um encontro com a sua carne, literalmente, mano, José caiu fora. José fugiu. Sabe por que José fugiu? Porque ele sabia que ele não podia brincar com a carne. E é justamente essa carne, este tipo de sentimento, isso que atrai a nossa natureza caída como ser humano. Era justamente contra isso que Jesus estava lutando. Pastor, olha o que o senhor está falando. Irmãos, pense comigo. A Bíblia diz que Jesus, ele sofreu e venceu todo o pecado. E quando a Bíblia diz que Satanás, olha só, veio sobre ele para trazer tentação, ali já é outro versículo. Ali já está em Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando eu falo que Jesus estava nesses 40 dias resistindo a essas coisas, vencendo a carne, eu não estou dizendo que Jesus estava pecando.
Não, como eu disse a princípio, Jesus nunca pecou. Mas quando eu falo isso, eu estou dizendo a você que Jesus estava vencendo essa carnalidade humana. Olha só, a Bíblia diz que o diabo levou ele para cima de um monte muito alto. Essa já é a última parte que o tentador fala. Levou ele para um monte muito alto. E ao levar ele para um monte muito alto, a Bíblia diz, e Satanás mostrou todos. A Bíblia diz, e Satanás mostrou a ele, o tentador mostrou a ele, todos os reinos da terra e a sua glória. Querido, você acha que o inimigo não quis tentar Jesus com a mesma coisa que ele tenta a gente? Você acha que o inimigo não usou de toda a sua, de todos os seus, eu vou colocar assim, de tudo que ele dispunha para fazer Jesus pecar? Você acha que ele não fez isso? Você acha que ele não como é que eu posso dizer? Você acha que ele não se utilizou disso? A Bíblia diz que ele mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. Sabe? Tudo aquilo que traria prazer a um ser humano, o diabo mostrou para Jesus. Tudo aquilo que saciaria a carne, ele mostrou para Jesus. Tudo aquilo que traria uma satisfação, ele mostrou para Jesus. Mas foi justamente quando Jesus olhou para ele e disse: vai-te embora, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Naquele momento Jesus já havia vencido, né, Jesus já havia vencido a sua natureza. E eu tenho plena convicção, querido, que ao falar aquilo, o inimigo foi embora. A Bíblia, e no livro de Lucas, se não me falha a memória, no livro de Marcos, que diz que ele se ausentou por algum tempo, mas ele vinha de novo contra Cristo. Mas o mais importante é que nesses 40 dias e 40 noites, Jesus ele lutou contra o inimigo carnal, e depois ele lutou contra, ele venceu o tentador que veio sobre a vida dele. Então, o que esse texto ensina para mim e para você? Temos que vencer, querido. Não apenas, muitas pessoas, não, o diabo, pode vir capeta, pode vir Satanás, eu dou-lhe uma rasteira nele, né? Eu piso na cabeça dele, aquela coisa toda. Agora, é engraçado isso. Muitas pessoas abrem a boca e dizem: não, eu piso na cabeça do inimigo, mas está sendo massacrado pela sua carne. Diz que vence Satanás, mas quando a questão mexe com a sua carne, a pessoa perde. Como assim, pastor? Vou dar um exemplo, só um exemplo. De noite no altar, está pregando, está falando que Deus faz, Deus isso, Deus aquilo. Mas depois
Alguns vão adulterar. Alguns vão se prostituir. É engraçado. Na igreja, diz que vence o diabo. Mas fora, perde para sua carne. Vivencia um mundo pecaminoso na sua carne. Então que possamos vencer a nossa natureza humana, a nossa natureza carnal. Pastor, como é que eu venço isso? Jesus nos ensinou. É através do jejum. É através da renúncia. Senhor, me ajuda a vencer os meus desejos. Me ajuda a vencer, Senhor, a minha carne. Quanto mais eu jejuo, quanto mais eu busco a presença de Deus, mais o Senhor me dá forças para dizer não à minha carne, para dizer não àquilo que atrai a minha natureza caída. E quanto mais eu digo não para a carne, eu digo sim para o Espírito Santo. Quanto mais eu me afasto deste mundo, mais eu digo sim para a presença de Deus. Que você possa, meu irmão, em nome de Jesus, buscar ao Senhor, orar, jejuar. Eu já disse isso algumas vezes aqui, vou repetir. Pastor, eu quero ficar forte. Você quer ficar forte? Você quer ter uma vida abençoada? Você quer ter uma vida direcionada por Cristo? Vai passar tribulação? Vai. Não vou dizer que você não vai não, irmão. Não vou te iludir não. Vai passar por tribulação? Vai. Vai passar por dificuldade? Vai. Mas também vai ter a presença de Deus. Também vai estar vivenciando, muitas experiências maravilhosas com o Senhor. Você quer vivenciar isso? Vigie, ore e jejue. Sabe? Ore, meu irmão. Jejue. E peça para que Deus, Senhor, me ajude a ser vigilante. É aí essa parte do ser vigilante que está contido também lá nos frutos, o domínio próprio. É quando você domina a sua língua. É quando você domina as vontades que vêm no seu corpo querendo te levar a pecar. É quando você diz, não, eu não quero. E o inimigo está lá te oferecendo um prato. Não, eu não quero. E quando mais ele te oferecer, meu irmão, pé nas carreiras, meu irmão, corre. Sai dali. Faz que nem José. A Patifa estava lá olhando para ele, dizendo, vem, me possua. Ele disse, não, eu não quero. Vem. E ele cai fora, mulher. Perna para quem te quero. Foge do pecado. O tentador, o diabo, a Bíblia diz que não é para te correr, não, é para te resistir. Resiste ao diabo e quem vai fugir é ele. Mas em relação à carne, em relação aos desejos carnais, irmão, pede força do Senhor para que tu venha vencer e se afasta. Jesus Cristo diz, olha, uma mão que te faz pecar, corta ela. É um olho, arranca ele. Amém, queridos? Que a Bíblia diz que depois dessa situação toda, os anjos vieram e o serviram. E eu quero crer que há um banquete sendo preparado para a tua vida. Há um banquete sendo preparado para você, querido. Um banquete a qual você vai cantar o hino da vitória. Amém? Creia nisso. Deixa eu orar por você.
Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por cada vida, meu Pai, que esteve vendo esta live. Muito obrigado. Senhor, eu creio que Tu falou conosco e Tu falou comigo, e que em nome de Jesus, Senhor, nós possamos não apenas ser ouvintes, mas também que possamos guardar a Tua palavra e cumpri-la em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado. Abençoa a cada família, Senhor, representada, meu Pai, nesta live, e a cada um, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, participado conosco, que tem buscado o Teu santo nome, Senhor. Continua falando conosco, abençoa minha casa, abençoa minha família, abençoa minha esposa, Senhor, guarda ela, protege, sê com ela, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu te amo, Senhor, muito obrigado, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Amém, meu irmão, louvado seja Deus. Quero te pedir um favor, irmão, compartilhe essa live, em nome de Jesus, para que mais pessoas venham ser alcançadas, em nome de Jesus, por essa live. E eu creio que através desta live pessoas vão ouvir a palavra, vão se converter, vidas serão salvas, tudo pelo poder da palavra, sabe, irmãos? Então eu creio nisso. Vamos continuar aí, oração e palavra. É tempo de buscar relacionamento com Deus. Estamos aí hoje no 22º dia de propósito, e eu louvo a Deus pela tua vida. Deus há de nos dar vitória, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor te abençoe. Compartilhe essa live, em nome de Jesus Cristo. Quero, em nome de agradecer a todos que estiveram aí. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém?